Boa noite! Sejam todas bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jaque Moreira e trago aqui no Instagram conteúdos importantes para a vida das mulheres, para a vida das empresárias, para as empreendedoras. A gente traz aqui profissionais que são especialistas, super capacitadas para trazer aqui informação de qualidade para você, mulher. E hoje nós vamos ter uma querida que é a Adriana Solé. A Adriana vem falar pra gente sobre sucessão, um assunto tão importante hoje nas empresas familiares aqui no Brasil. Qual a necessidade, né, desse planejamento sucessório? Qual a importância dele para a empresa e para a família? A Solé vai contar pra gente aqui boa parte do que a família e os empresários, as empresárias, as matriarcas aqui no Brasil têm a necessidade e a dificuldade, né, de conseguir formatar isso dentro das suas empresas. Vou convidar a Solé aqui para entrar no na nossa transmissão. Importante. Oi, Solé! Oi, deixa eu ajeitar aqui, câmera, é, lives, Instagram, só com eu, Jack mesmo, né? Muito obrigada, viu, minha querida, por Estamos disponibilizar seu aqui. tempo, tá? Seu conhecimento aqui pra gente. Ah, tá aqui. Eu te agradeço aí a oportunidade da gente estar aqui. Já tem gente reclamando que não está aparecendo a bolinha da live, não sei o que que é isso aí, É, né? Então, olha aí alguma coisa. Se é coisa minha ou suas de vocês aí? Aqui, ó. Bom. Tudo bem, sigamos, né? é, Ver se está parece que tá faltando tudo alguma normal. coisa. Ah, então tá ótimo, vamos seguindo, né? Mas já que é um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Falando de um assunto tão importante, que nos é caro, nós mulheres, né? A questão da coesão da família, muito, do equilíbrio, né? O quanto essa questão de sucessão mexe, né? Com as famílias de uma forma geral. Né? Então é um privilégio estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Eu, E pode contar comigo sempre para eu, estar aqui com vocês. obrigada, minha querida. Eu agradeço sua disponibilidade, sempre me atendendo tão bem, com tanto carinho. E eu acho que é um assunto muito importante, né, Solé? Né? Hoje no Brasil, né, nós temos inúmeras empresas familiares, né? Uma das maiores partes, né? Uhum. Eu quero dar aqui, ó, aproveitando que vocês estão aí conversando, é a maior parte, né? Eu acho que 65% do PIB brasileiro é, é referente a empresas brasileiras, né? E 90%, né, do mercado brasileiro são empresas familiares. Então, não tem essa. E são empresas como as nossas, né? O nosso público do Eu Já. Quero dar as boas-vindas aqui para a Rafa, para o Arísio, tá? Já estou entrando aqui, porque os meus Sejam amiguinhos todos aqui, eu já bem-vindos. dou. O pessoal da CIS que está aí, que são meus amigos também, né? Juntos, Claro. amigos aí, né? Um privilégio estar com vocês aí, obrigada, tá? Mas é um assunto que não é muito caro, e eu acho que esse aspecto que vocês sempre falam, você, que é o nosso foco desde a primeira live, da mulher na empresa, empresário, tudo, é uma coisa que a cada hora a gente pode tocar e levantar alguns aspectos que não são tão discutidos, né? Ou Sim. tão vislumbrados, ou tão percebidos assim, né? Então, estamos aí, né? A seu favor aí. Pois é, hoje em dia, Solé, qual que é a maior dor que você observa numa sucessão? Bom, são vários, né? Depende de como essa coisa. Quando a família é madura, né? Ou já está com alguns processos já mais ou menos organizados e tudo, e chegou a morte, quando isso é um processo natural e essa percepção é natural, as coisas acontecem. Mas quando elas acontecem, quando acontece um problema, ou uma saída de um sócio inesperado, ou aparecimento de algum
fato novo na vida das empresas e tudo, aí você é obrigado a fazer um processo que você não pensou muito sobre ele, né? Não planejou, e esse fato de não planejar um processo de sucessão, que é uma obviedade, mas muito difícil de fazer, né? Porque você pergunta assim, o que garante o sobrenome de uma família, né? São herdeiros, são os filhos, né? É essa questão, né? A empresa vai crescendo junto com a família, desenvolvimento da família, isso é um movimento que vai acontecendo, e as coisas vão acontecendo naturalmente, até por uma questão de sobrevivência. E se acontecer algum fato novo, né? Ali diferente ou inesperado, a perda de um fundador fora de hora, ou, né? Ou algum problema familiar ali, ou um filho que estava sendo, né, nem já mais ou menos tendo de uma certa forma com a visão, né, de possível sucessor, a falta desse. Então, é muito. Agora, o que mais dói, né, são os conflitos familiares, que eles não são resolvidos, é o que acontece antes. E por um problema, por uma falta, né, de paciência, ou alguma coisa ali no seio da família, pessoas assim, muito boas, ou, né, ou, assim, por conta de problemas mesmo, domésticos, nossos, comuns, chatérrimos de resolver, não são fáceis, viu? As pessoas resolvem assim, se eu tiver que brigar com meu pai, se eu tiver que brigar com a minha irmã, se eu tiver que fazer uma série de coisas, eu prefiro largar isso aqui e sair fora. Eu acho que isso aí, e quanto mais sai fora, e quanto a família não estiver preparada para esse tipo de discussão, e encarar mesmo que isso é um processo natural e que, né, a sobrevivência da família, na maior parte das vezes, né, Jaque, dependem daquele negócio. Negócio. E as pessoas, às vezes, olham aquilo ali como uma consequência natural, porque cresceram, os meninos cresceram, aquilo ali é comum, a vida na empresa, e às vezes não valorizam, até por falta de educação mesmo da própria família, o legado que tem ali, que ele precisa fazer, porque tudo da família depende daquilo ali. Então, começam ali os conflitos, né, que são normais, que são humanos, não tem nada É de, normal, de né? diferente, de anormal, né? Mas justamente por ter um negócio, um dividendo talvez sair fácil, uma participação ali, alguma coisa, se eu tiver que brigar, eu não vou, tô saindo fora. Então, acho que esses conflitos, eles são uma das causas mais importantes aí que vai vulnerabilizando. A outra coisa é a inexistência de você ter um acordo de acionista formalizado, onde que as coisas ficam claras, que você organiza a vida da sociedade e a participação da família nessa sociedade, que é o acordo de acionista. Né? Então, o fato de você não ter isso formalizado, aconteceu alguma coisa, algum intempérie, aquilo ali fica solto. E ficar solto significa o maior, digamos assim, a maior vulnerabilidade que você tem. E Sim, fazer um acordo de acionista, né? Vamos combinar. É o verdade. dono começar a perceber que ele não vai estar ali como ele quer. E como ele É quer que as coisas difícil, né, aconteçam. Solé, olhar para Vai. essa necessidade, né? E dono tem uma visão, uma habilidade que ele não vai morrer nunca, que nada vai acontecer com ele, porque ele está ali num ritmo tão grande e ele tem essa percepção. Então fala, olha, cara, você vai morrer sim. E como é que você quer que as coisas aconteçam, né? Ou sigam, se você não mais estiver. E é um desapego em vida que o dono ou o grande fundador tem que fazer, porque ele tem que se imaginar fora do negócio. E se ele Uhum. não pensar assim, outras pessoas vão fazer um processo sucessório do jeito que for, mas sem aquela energia. Então, é um momento que, principalmente para os fundadores e para quem está no poder, mexer com a cor de acionista, né? O outro assunto que a gente tem que falar daqui a pouco é o protocolo familiar, que está sendo uma fase, um instrumento muito interessante, né? Mexer com isso é muito doloroso. A turma não está preparada. E o fato também e eu acho que a dor maior é que quando o dono, né, ele pensa que já está na hora de fazer alguma coisa, ele pensa que começar a organizar significa que ele está preparando a saída dele. Sim. Quando a gente
fala de profissionalizar a empresa, eles acham que eles vão sair da jogada de um dia para a noite, e isso é uma Não é realidade, isso funciona. é uma percepção completamente equivocada. Porque quando o dono percebe que é dele o processo, que é ele que está ali, é ele que vai conduzir, ele coloca o ritmo dele, ele coloca as principais, a marca dele, as coisas acontecem do jeito que ele quer, independente dele sair ou não. Mas ele ter essa preocupação e começar a organizar a família, ou os grupos familiares, que, né, quando a gente está falando de uma segunda geração, nós temos grupos familiares, né? São os irmãozinhos que casam e tudo, cada um com seu núcleo familiar. Não começar a colocar ordem na casa desses grupos familiares e tudo, fica tudo muito complicado. Qualquer, qualquer coisa inusitada tira o tapete da família, né? E mesmo porque, né, Sola, se não tem esse direcionamento, esse acordo, né, uma estratégia, além de lidar com uma perda que ninguém, né, ninguém estava preparado emocionalmente, você tem que Sim. lidar ainda, às vezes, com algo da empresa que não foi preparado também e que você cria uma dificuldade, né, que ela poderia ter sido minimizada, pelo menos, né, na É. falta, por exemplo, de um patriarca, de um fundador, de uma matriarca, de uma fundadora. Quando a gente fala em sucessão, a gente também tem que ampliar um pouco o conceito, né, Jaque? Por quê? A gente fala em sucessão, a gente pensa muito em família, quem vai ficar, o sucessor e tudo. Mas a gente tem que pensar, e que também é muito raro acontecer nas outras empresas, até as abertas e tudo, o processo, uma preparação de sucessores em todos os níveis organizacionais. Todos. Então, você tem que fazer uma sucessão da própria família e preparar a empresa também para sucessores internos ali Sim. dentro. Então, aquele cara que está 20 anos com você e tal, será que ele com um pouquinho mais de capacitação, ele pode ter alguma chance, ele tem alguma coisa, se é isso que ele quer? Então, é uma preparação de uma forma geral. Agora, o da família é o mais importante, porque a família unida, coesa, ou já organizada nesses princípios, o resto ela segura. Porque a coesão É, os donos da família num determinado negócio, todo mundo entendendo o momento e tudo, é a grande força. Não tem para mais ninguém, né? Agora, quando isso não existe, não tem nem condição de fazer um processo de sucessão operacional ou profissionalização operacional, porque a empresa, se os donos não fazem, ele nem sabe como cobrar isso, porque ele não passou pela própria experiência. Então, fica um negócio muito complicado, né? eu imagino que o conflito nesta falta deve trazer grandes prejuízos e problemas constantes, né? Porque, como você disse uma vez, a cadeira é uma só. E, é, é- e o lance é, dentro da família, primeira coisa, né? Você organizar os devidos grupos familiares, né? Domesticá-los, porque a palavra é isso mesmo, né? Olha, tem aqui que você tem que criar uma instância para que cada grupo familiar ela tenha uma instância para lavar roupa suja, porque todas as famílias têm, todas as empresas têm, né? Então, quando a gente fala de grupos familiares, olha como é que você vai participar daquele negócio, como é que você vai participar das fazendas, como é que você vai participar disso, tem que entrar, como é que você gostaria de fazer, isso tudo tem que ser conversado, formalizado, é o que a gente chama uma coisa, um instrumento de governança que vai ganhando muita força atualmente, esse protocolo familiar. Como Esse que é protocolo sobre esse protocolo é porque familiar? a gente conhece o acordo acionista, que é o que todo mundo fala e que é a coisa mais importante mesmo para você começar a estruturar o negócio, a empresa. Você está falando de acordo de acionista, né? Você vai entender como é que vai ser, se o fundador está, aquela coisa toda que nós já vemos alguns. Agora, o protocolo familiar é domesticar a família. É a família conversar entre ela e entender entre elas ali o que é importante para ela, como eles querem participar nos diversos negócios da empresa ou na empresa. Porque ela já sabe o acordo acionista, já tem um acordo acionista, como é que você vai preparar? Então, a família tal, que vai ter 33%, ela vai ter uma participação aonde? Vai ser no conselho? Ou não, ela vai ser só receber dividendo? Como é que ela vai cobrar da coisa? Então, o protocolo familiar é essa conversa
é essa coisa onde cada núcleo ele vai se ajeitar e vai definir como eles querem participar do negócio através do acordo acionista. Entendeu? É conversa ali, olha, eu quero. Tá, às vezes você É tem porque a um gente vê filho no que é mercado, inclusive, né, surfista, Solé? né? Você tem um filho que é surfista, o outro é artista e tudo. Todos eles são herdeiros. Ninguém tira de herdeiro o direito de ser herdeiro. Isso é fato. Isso nós não estamos falando disso. Mas como é que vai participar? O cara tem que ter alguma preparação? Ah, você quer, você pode ficar no conselho. Você vai falar em nome da nossa família e tal. Até para falar em nome da família, nos interesses, tem que ter competência para estar no conselho. Então, Sim. quem é que vai ser preparado e tudo? Então, é essa conversa que é chata, mas entre papai, mamãe e filhinhos a gente consegue conversar. Ou você faz isso ou você está fora. Ou então nós vamos contratar um especialista de fora para falar em nome da nossa família. O que seria pior, porque ele vai fazer e vai tomar a decisão e a gente está vendo. Nós preferíamos que fosse alguém da família que estivesse ali no conselho de administração da empresa X para olhar. E tem que ser. Então, é aquele acordo, aquela coisa que não dá para você discutir vários grupos familiares numa mesa, por mais que seja, né? Você tem que ter. Então, tem aquela. Por quê? O protocolo familiar, ela já leva em consideração os terceirizados da família, né? Já saiu papai, mamãe e filhinhos, agora entra as cunhadas e não sei mais o quê. Então, é onde cada núcleo ele se prepara e formaliza esse acordo entre eles, e é como se a gente estivesse garantindo ou organizando as expectativas de cada grupo em relação ao negócio. Quando isso chega, para um conselho de sócios e tudo, isso é levado em consideração, porque cada parte ali dentro já sabe ali e vão aí fazer ou costurar um acordo acionista. E como tanto o acordo acionista e o protocolo familiar, eles são vivos, são instrumentos vivos que vão acompanhando o desenvolvimento da família e da empresa, e isso de 3 em 3 anos, de 4 em 4, de acordo, né, dependendo do consenso geral dos acionistas ou dos donos, isso é revisto, os meninos crescem, têm outras oportunidades, né? Querem outras coisas, isso de uma certa forma, mas precisa estar formalizado, Jaque, porque se acontecer nesse inteirinho alguma coisa, pelo menos os primeiros passos, as primeiras defesas, elas já estão, a família e os negócios já não fica tão perdido, assim, porque, de uma certa forma, já tem um direcionador, já tem um lance muito ali, né? Ali que a gente precisa É mesmo estar porque, acompanhando. né, Solé, a gente percebe muito no mercado. Existem aquela família que todos os herdeiros querem ser sucessor. Existe aquela família que nenhum herdeiro quer ser sucessor. Uhum. Né? Existem, nós acompanhamos conselhos de família que fizeram o protocolo e cada herdeiro, por um determinado tempo, ocupa a cadeira de sucessor. Existem vários formatos para o mercado. É, A questão é da família, a família né? que vai escolher o O formato que é adequado a ela. formato. Tem um formato, Isso né? Ninguém mesmo. quer, então vão buscar no mercado. Então esse aqui vai Exatamente. assumir Ah, não, os tem outros. dois primos que querem, então vamos ver o que é preciso, como é que vão ser os critérios para exigir, porque, de fato, né, você pode até criar de 2 em 2 anos assim, vai ter um intercâmbio, mas tudo bem. Mas durante a cada ano tem um só no comando. E isso tem que ser bem Exatamente. conversado e bem aceito. Agora, é tudo conversado, mas é um papo, né? Você que é de empresa familiar, eu que tenho a Difícil. minha empresa familiar, é um papo que é indigesto, ele é complicado, tem traumas na julgada, tem ciumeira na julgada, né? Tem conversas mal resolvidas de infância, né? É quase que uma catarse. Por isso que o protocolo familiar, ele passou a ser um instrumento, né? Que vai monitorando muito essa coisa, porque é como assim, cada macai, nós temos uma árvore, que é a família, que é coisa, e cada filho e cada grupo é um galho, né? Então, vamos organizar os galhinhos para que a gente esteja subindo para alto para sempre, né? E eu E costumo falar buscando aquilo que é assim, né, melhor. Solé? Cada um pensa de um jeito, né? Sim, e Você aí por falou, isso a que é a mamãe, o raiz, né? papai ali e os filhinhos, eles se ajustam de uma maneira.
Quando vai entrando maior número, por mais que não opte ali dentro do processo, tem a comunicação e tem uma certa influência. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque segunda, terceira gerações de empresa, normalmente são a maior dificuldade que eles É, passam por isso, porque não e tem não, esse tipo de planejamento. exatamente, porque os grandes momentos críticos de uma empresa familiar, o primeiro deles, né, é a saída do fundador e vem a primeira geração, que é uma sociedade entre irmãos. Sociedade entre irmãos, você vai começar a pensar em protocolo agora, né? Que você tem vários irmãozinhos, mas sociedade de irmãos é aquilo. Deu problema, papai e mamãe chamam os filhotinhos e vamos lá, tem aquele sarceiro, resolve, definido está e acabou. Tem-se os conflitos, mas são totalmente, ou boa parte administrável, na conversa entre papai e mamãe e filho. O problema é quando você sai de uma sociedade entre irmãos e um consórcio entre primos. E aí, se não tiver as regras definidas, boa parte das empresas. É aquele número que eu julguei na nossa outra live, né? De cada 100 empresas e empreendimentos brasileiros que nascem, 75 morrem quando os herdeiros assumem. E apenas 5% chega. E esses números que são brasileiros acontecem no mundo inteiro. E nós estamos falando, né, que 90% do mercado brasileiro são empresas familiares. E isso acontece no mundo inteiro. Essas empresas de bolsa que nós estamos vendo que está derretendo e tudo, é uma parte, são 56 mil empresas só que fazem parte de uma bolsa, da capitalização mundial. O resto é tudo empresa como a nossa, que gera economia. É que você está, é prestadora de serviço, é isso, é isso. Enquanto nós tivermos com essa coragem de aportar um capital, de arriscar parte do patrimônio num negócio, que seja qualquer um, aí quando não vamos ter crise, porque agora chegou o dono ou a iniciativa privada começa a ter medo de investir ou de aplicar coisa, como é um caso que está começando a aparecer com todo esse contexto, ó, a turma está batendo assim, você tem que estar, no momento esse, né, um momento bastante interessante para você começar a organizar a sua casa. Porque você tem que esperar um contexto, um cenário externo completamente ele ficar mais ou menos razoável para você saber o que você vai fazer. Senão você pode perder muito dinheiro. Então, é a hora de você meter o pé no freio, sim, mas organizar a casa. Agora está a hora de fazer um bom processo, o que é que precisa para organizar. E aí é o momento da mulher entrar aí que vai fazer, porque se a matriarca, se a primeira-dama insistir e falar que está na hora de organizar, porque o negócio está virando uma coisa e ela começa a perceber que ela tem faro, que alguma coisa está errada, ela pode até não estar acompanhando o negócio, mas ela percebe pelo humor das pessoas, né? Do marido ou dos filhos, aquela que tem alguma coisa que está fora do normal, está na hora de chamar para fazer, e é um grande momento, um momento de crise, né? Ou de insegurança geopolítica, como nós estamos vivenciando agora, né, Tiago? Para você ganhar esse tempo. Você não vai poder arriscar demais, fazer muita coisa em termos de negócio, é manter o que você tem, porque o que eu tenho percebido, né, nas minhas conversas, nas minhas consultorias de empresa familiar, é o momento que a gente está arrumando a casa. É o que a gente Sim. fala, não dá para fazer grandes investimentos, não dá para você fazer, vamos blindar a casa e a família. O que eu vou blindar, cara? A família é um acordo de acionistas, protocolos familiares, e vamos blindar um negócio, né? Vamos fazer os planejamentos, fazer o processo de sucessão, porque quando o negócio dá uma melhorada, você está bem mais organizado para aproveitar as oportunidades que virão depois dessa crise, que sempre vem, né? E de você passar por esse momento de insegurança muito melhor. É o momento correto para fazer. Mas é muito complicado. A gente fala, né? E falar é fácil, mas a gente que tá, e a gente começa, que a gente acompanha, que a gente vive, é muito complicado. Mas é como se a gente tivesse, isso aí às vezes dói quando a gente fala, e eu vou repetir aqui porque eu tenho convicção nisso, é o dono olhar por aquilo que ele fez, para aquele patrimônio que ele criou, 25, 30 anos, e ter respeito já por aquilo que ele criou. Porque não é todo mundo que chega no lugar que eles chegaram, Sim. ou no ponto que eles chegaram.
Então, ele tem que olhar para trás e respeitar aquilo e perceber que ou ele faz o negócio, ou alguém vai fazer e pode fazer mal feito e colocar em risco as próximas gerações. E essa coragem, que Dom tem muita coragem para fazer, para arriscar o dinheiro, para fazer isso e tudo. Mas, para às vezes, enfrentar a própria família, ele não tem. Concordo. E aí fica Como complicado. diz você, não quero atrapalhar o almoço de O domingo. almoço de domingo está aí, o batizado do filho está aí, tem Páscoa, quer tudo. E isso, esses valores, essa coesão da família que aparece nesses momentos, nessa época, fica chateado, porque você provoca uma catarse dentro da família que tem que ser feita e tem que ter o tempo, inclusive, de você provocar a catarse, as pessoas gritarem, estrebuiarem, mas voltar depois e tudo, e não pode parar. Você começa e você não para. Porque, então, se tiver quieto, fica tudo fingindo de morto. Quando você começa, você começou, você startou, não tem jeito de volta. Porque você começa a criar uma série de expectativas ou uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. O que exige uma coragem do dono, e geralmente o dono tem a percepção da encrenca que ele vai ter que enfrentar, e muitas vezes assim, eu prefiro morrer, vocês quando eu morrer, resolve tudo isso aí, porque eu não vou mexer com isso. Porque fica faltando, não que ele não quer. E tem pessoas, são perfis, né? Que não dá conta mesmo, não adianta. É dolorido demais, principalmente o mais velho, que já passou por muita coisa, ele, sabe, e é fase, por exemplo, que as pessoas mais maduras, geralmente os donos, já chegando aos seus 60, 65, então, pô, eu tô precisando agora, já trabalhei tanto, me deixa descansar um pouquinho, deixa eu curtir um pouco, que também é um direito dele, ele tem esse momento também. Então, principalmente se ele não fizer isso com uma certa coisa e tudo, a gente começa a passar por coisas muito desagradáveis. E a gente não fala nem que é por falta de coragem de enfrentar conflitos que são muito doloridos, que mexem demais. Eu percebi nesse período, né, pós-pandemia, que muitas pessoas faleceram na pandemia e não existia um planejamento. Não Conversei com existe. inúmeras mulheres que perderam o marido e que não sabiam O que nada fazer? e passaram Beijão aí muita para a Cláudia, viu, dificuldade. Cláudia? Beijão aí, viu, Claudinha? Uma aluna aí entrando, dando Seja para ele o bem-vinda, dedo, né, Cláudia. Cláudia? Né? Mas isso é A muito sério. dificuldade que a família passou, entendeu, Solé? Para conseguir entender o negócio, para conseguir colocar as contas em dia. Então, assim, eu percebi isso com esse olhar na pandemia. Eu falo que se a gente observar os aprendizados da pandemia, a gente Sim. consegue evoluir muito nesse contexto empresarial. É, A pandemia, né, ela obrigou a gente a colocar uma lupa, assim, para ver os problemas, né? nesses Então, problemas assim, uma todos. empresa familiar que perdeu o patriarca ou a matriarca, né, ali, ou o fundador ou a fundadora do negócio, e a família não estava preparada, muitas empresas, inclusive, passaram por dificuldades e até Não, fecharam. e muitas delas, né? Você está sendo boazinha e está sendo muito educada, mas na lata é o seguinte, muitas delas não resistem e morrem. É por isso que a gente fala, a mortalidade de empresas familiares, ela é grande demais. E o estudo de governança vem justamente para entender por que morre tanto. E morre tanto porque não fez bem um processo sucessório, não trabalhou bem esses dois momentos, né, de passagem, a passagem de bastão, com os critérios necessários e tudo, e porque às vezes não tem nada formalizado, né? Quer dizer, papai falou, todo mundo sabe o que tem, mas se papai morrer e não tiver formalizado, não funciona nada, né? Funciona o que está formalizado. E essa Formalizado. formalização, formalizar isso é muito difícil, é muito dolorido, porque aí não tem, está formalizado até que se mude as coisas de novo, né? O sendo todo. Quer dizer, um acordo de acionista tem praticamente uma validade de 3 a 5 anos e um protocolo familiar é de 4 a 6, porque vai acompanhando. A família é viva, é um ente vivo, né?
a empresa é viva também. E isso tudo tem que estar acompanhando. Você faz o primeiro, que é o mais difícil, depois você vai ter que estar revendo isso. E É um mesmo processo que porque, não para nunca, e né? mesmo porque são protocolos, né, Solé? Sim. Quem é um sucessor, por exemplo, ele tem que fazer o negócio funcionar, né? Ele tem um tanto de obrigações como administrador para com os investidores, E né? Para com a isso, família. e aí entra num outro processo, porque herdeiro a gente sabe. Herdeiro, normalmente, no meu conhecimento, eles têm pedigree, sim. Mas, às vezes, eles não têm a capacitação necessária para fazer. Tem que Concordo. ter a força da família para falar, você quer ser o sucessor, você quer trabalhar, você tem que ter capacidade, você tem que ter formação para fazer isso. Porque a família depende das boas tomadas de decisão daquele cara. Não é porque herdeiro vai sentar. Não pode. Se ele não tiver Não pode ser competência, por uma vaidade não, que é prejudicar porque eu a família quero. Não é inteira. uma questão de querer, é uma questão de competência para estar ali. Concordo. E aí, se não tiver a competência para levar, vai ser um acionista, pode até sentar no conselho, vai ser treinado para cobrar de um executivo os resultados que precisa para levar a empresa, mas nunca sentar na cadeira, porque se ele não tiver competência e não tiver aquela firmeza de um diretor executivo para fazer, buscar, posicionar competitivamente a empresa, É trazer o então, se a gente resultado, né? é resultado, Lista que é porque resultado, gente. e é outra coisa, né? Você tem um conselho, né? Se o cara não te entregar em 2 anos o resultado que você precisa, você tira ele fora. Por Uhum. que se seu filho está com uma cadeira principal como CEO da empresa, se ele pisar no tomate, você não manda ele embora nunca. É filho seu, como é que você vai mandar? Não tem jeito. Então, as pessoas precisam ter esse critério, dessa preparação. Porque se a empresa chegou ao ponto que chegou, merece respeito e merece mais do que respeito, olhar isso como um negócio que precisa ser estruturado para ele ter alguma chance de chegar num ponto a buscar outras formas de financiamento que não sejam apenas o patrimônio próprio. Agora, o Uhum. mercado só vai escutar uma empresa familiar assim, e vai só entrar no dia que ela mostrar uma estrutura de governança. Eu quero saber, se você vai procurar um private ou um sócio, como é que eu vou entrar na sua empresa? Você pensou nisso? Se a família não pensou e vem um espertalhão do mercado aí, faz dela um joguete. Agora, quando ela está ciente como é que vai entrar um sócio, como é que nós vamos procurar um fundo de investidor e tudo, se ela já conversou como é que é isso, os caras vão entrar dentro daquilo que a família já definiu. É outro ponto. Ela não fica à mercê do mercado, ou dos agentes de mercado, que são especialistas em fazer isso. E o que a gente tem visto mais aí, né, é empresas assim, por conta de crise, de pandemia, numa dificuldade financeira muito grande, fica na mão de lobos de mercado. É muito fácil fazer um M&A, uma coisa aqui, e coloca isso num processo e tudo, se perde um grandes negócios por problemas, por falta de estrutura, por falta disso, e dos teus donos. Eu já cheguei em ponto de empresas que dono não tinha perdido a noção do que era ser dono. Tinha Uhum. perdido a noção que no final de uma operação dessa, quem vai ter que dar a canetada final é ele. Seja com lucro ou com prejuízo, né, Solé? Não interessa, Ele que é vai ter dele. que E quando ele assumir. perde a noção de ser dono, ele está na mão de, sabe lá Deus quem no mercado. E é por isso que a gente fala, gente, o respeito é você dominar o processo, é a família dominar o processo de sucessão, de governança e tudo. É da família, é uma prerrogativa da família, ela tem que fazer isso, porque as pessoas que vão vir do mercado, por mais competentes que elas sejam, já, por mais competentes, elas não têm o compromisso pelo patrimônio que foi criado. Sim. Não tem. O patrimônio é da família, né, O Solé? patrimônio é da família. E a turma vai ganhar uma porcentagem de uma jogada fantástica que pode saber, porque se o negócio saber precificar bem, e vai ganhar uma porcentagem de uma coisa. E a família lançou-se. Às vezes fica fora do negócio, da gestão do negócio. Uma coisa que sabe lá Deus os esforços que elas tiveram que passar, né? Os sacrifícios que foram feitos de família, de avós e todo, para entrar num processo desse. Então, é o que a gente mais vê também.
são essas julgadas assim, de dificuldades e tal, está em default, em recuperação, então vão fazer o processo assim e entrar numa coisa. E fica fácil. Através dessas artimanhas financeiras e tudo, as coisas ficam fáceis. E é uma pena, porque por falta de gestão, ou por falta de se organizar, ou principalmente o fato de saber que ele é dono, ele vai dar o ritmo que ele quiser, na direção que ele quiser. Então, fala-se de fazer de governança, você acha que você vai sair? Não, você vai estar dando condição para a família para aí sim sentar em cima do boi e direcionar a empresa na direção que ele quiser. É rodeio mesmo, mas você é em cima do cavalo. Entendeu? Que Até é mesmo isso para que poder tem. tomar a decisão, né, Solé? Agora, se chegar ao ponto, ou não deu mesmo e tudo, vão pelo menos saber vender bem, que é outro problema. Cheguei até aqui, não tem competência ou alguma coisa, bateu no limite de competência da família, né, mas criou um bom negócio, vão saber vender isso bem. Mas até para isso você tem que saber o valor daquilo ali. Sim. Você E tem que ter esse valor, premissas. muitas vezes, é imposto pelo dono. Olha, eu posso até te vender, em vez de 8, eu quero 10, 12. Vai vender muito bem, porque ele tem noção do patrimônio dele. Quando você não tem patrimônio, você não tem respeito pelo patrimônio, não sabe nem como quanto ele vale, Construído, né, porque Solé? o que significa essa construção ano após ano. Eu estou falando de empresas que nessa coisa são 35 anos, 40 anos. Dizer que não tem governança é bobagem. Ela pode não ter uma coisa estruturada, mas ela tem um jeitão Mas ela dela. tem. Uhum. Ela tem uma governança. Agora, vamos organizar, vamos formalizar, vamos criar, para a gente criar minimamente aqueles instrumentos para fortalecer a própria família em relação ao negócio. E aí, seja o que der. Se for para vender, vender muito bem. Se for para reestruturar, muito bem. Se for para colocar e domesticar a família, vamos fazer, porque é isso. Mas exige a Eu acho que o coragem. melhor é o olhar porque é melhor para a família, né? Sim. Para E a no família, caso da governança da empresa, é você olhar aquilo que é melhor para a empresa. a O empresa. negócio que eu criei foi muito bem. A minha família já não dá conta de segurar o monstrinho que nós criamos. Então, como é que a gente faz? Vamos continuar com a participação, vamos colocar isso, vamos vender. Porque quando você estrutura o processo de governança, você está pensando no negócio. Sim. Você vai blindar o negócio para ele ter vida, independente da mão de quem quiser, tiver. E aí tem a questão de passar. Agora, quando você organiza a família, você está falando ali, a coesão da família é importante e nós vamos ver isso daqui para frente. Tem os protocolos e tudo. Agora, quando você ajunta o desejo de uma família na manutenção do negócio e você está coeso, né? E aí o papel das mulheres é nessa coesão, são os valores que vão valer, é o que a gente precisa, é colocar os herdeiros na toada que precisa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que saber disso, vamos fazer um teste fora do país, vamos fazer um teste aqui e tudo. E nós temos histórias de governança familiar muito interessantes. O Grupo VEG, por exemplo, Santa Catarina, né? Eu lembro, né, do Décio, ele novo, indo nas reuniões de Fundação do Cabral com o pai ali. E hoje o cara saiu, já está em outra VEG, empresa internacional, mas ele fez. Aqui em Belo Horizonte, né, o Hospital Mater Dei, o Henrique Salvador fez um processo, empresa familiar e tudo, né? Então, nós temos bons exemplos, né, aqui para fazer aqui de estrutura de governança para estruturar o negócio, né? Mas a família tem que estar preparada e tem que ser organizada também para isso. Então, cada um na sua, Eu no acho seu que campo, né? tem que proteger o CNPJ e a família em si, ela tem que ter o. Eu gostei do protocolo Sim, familiar, e qual porque, familiar? porque normalmente são os embaraços dentro da família que prejudicam o negócio. Sim. Agora, você tem três irmãozinhos, né, Jaque? Três irmãozinhos. Se cada um de vocês dentro ali, todos são herdeiros, e todo mundo cabe. Você organiza como é que vai ser a sua participação. Não, eu vou ficar fora, eu vou ficar. Mas eu quero, você pode chegar, mas eu quero uma reunião semestral para me saber como é que está a empresa. Eu não Sim. quero nem saber.
mas eu tenho, né? Então, tem uma série de instrumentos de governança para a gente colocar ordem nisso aqui. Mas antes, você tem que estar conversando com o seu núcleo, como é que você vai fazer com a empresa do seu pai, ou como é que você vai fazer com a sua, né? Você tem 2 filhos, né? Tem aí a empresa do seu marido, tem a sua que você está criando e tudo. Como é que vai ser a participação desses meninos aí? Como é que você está criando isso aqui? O quanto eles estão participando desde pequenininho nos momentos chaves da empresa e tudo, até porque dono, herdeiro tem que saber que é herdeiro, tem que saber empresa. Ele tem que ter essa percepção desde pequeno também, até para ter uma respeitabilidade ali, tem que ter um respeito por aquilo que está criando, né? Então, eles não é o fato deles serem ali, eles são herdeiros, mas é importante que eles tenham essa intimidade com o negócio, né? E intimidade, sim, o quanto da responsabilidade que é imputada desde pequenininho, né? Se ele quiser trabalhar, o que vai ter que fazer, né? E isso é cultura. É cultura, principalmente quando você tem na família, assim, vai ser sempre da família. Isso aqui vai ser sempre um negócio familiar. Então, você tem que já envolver os meninos numa determinada fase, é o que a gente chama, é o conselho de herdeiros, como é que vai ser? E geralmente um conselho de família, ele determina essas fases, quando é que os meninos participam, como é que eles vão fazer, o que que precisa, né? E outro dia eu estava dando uma aula no IBMEC e descobri, por exemplo, que o Colégio Loyola tem que é a maior parte herdeiro, né, ali do Colégio Loyola, tem um processo, assim, no segundo grau, já começar a ter algumas disciplinas específicas para os herdeiros. Eu achei isso, eu não Interessante, sabia. fantástico, não Não, sabia. e eu achei tão interessante, porque eu sei, porque o diretor, que diretor que era meu aluno, e ele falou, Adriana, nós estamos, isso aqui é interessante, porque a gente não tinha se dado conta de como que isso faz parte ali. Era uma demanda que a gente tinha de alguns pais e tudo e tal, e que a gente montou, mas sem essa visão de governança de futuro. Então, já são algumas coisas que já tem para fazer. Mas nada impede da empresa, por exemplo, pegar uma excelente escola ou algum processo de capacitação para fazer uma capacitação específica para os herdeiros dela. Você pode ter médico, você pode ter administrador, você pode ter isso, que é competências completamente diferentes de ser acionista. Vamos ensinar os outros o que é ser acionista, os meninos o que é ser acionista e tal. Aí depois você pode até descobrir alguma coisa que um deles pode gostar, não gostar, mas pelo menos eles precisam ter capacitação mínima. Aí não é vontade de querer fazer ou não, sabe? Tem que ser obrigatório mesmo, é família. É o respeito que a família tem e o pessoal de estar fazendo isso. Eu posso até não mexer, mas eu tenho que saber o que pelo menos eu tenho que cobrar, se caso a gente for profissionalizar a empresa, trazer as pessoas de fora, como é que nós vamos cobrar dela? Nós não vamos ser à mercê, nós não vamos ficar empregados de alguém que você contratou. Sim. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito para dar o retorno que você precisa para E viver. você, É como diferente? acionista, tem que saber cobrar. Exato. E você, como acionista, você tem que saber cobrar. Se você não tem a mínima noção disso, você vai cobrar o quê? De um cara que é de mercado, que está ali para melhorar a competitividade da sua empresa dentro do setor que ela trabalha, que está ali com a coisa. Se você não souber cobrar, ele vai fazer o que quiser e você vai ficar na mão dele. O que é triste. Porque Quando o aí, dono não quer dizer, sabe o que o que quer que é? e não tem competência para lidar nos próximos. Porque são etapas, estratégias que a empresa passa, né? Primeiro ela está em formação, depois ela começa a crescer, ela precisa se estruturar, e depois vem ali. São etapas, né, de um planejamento estratégico. E para cada fase de um planejamento, no ciclo de evolução de uma empresa, precisa de uma capacitação Tem diferente. uma necessidade Precisa de uma diferente. coisa. E isso muda. E as pessoas precisam saber que isso é constante, né? Então, Os herdeiros, os acionistas, eles têm que ter essa consciência que tem tem que que ter ser essa constante a consciência. evolução deles também, Eles não né? param no tempo nunca. A Sim. vida está aí e é questão. E a gente está vendo muito agora, né? Assim, de perceber como essa nova geração, que agora chama Next Gen, né? A turma que está. Tem a turma que está no comando e tem a outra que está chegando, né? O quanto essa geração pós-pandemia, ela ficou muito mais próxima da empresa, porque viu, né? Ficou vindo, né? Está muito ali, né? Então, o quanto essa nova geração já tem uma pegada
que é mais ambiental, mais de disrupção tecnológica. Eles já têm uma carga genética diferente da turma que está no comando. Sim. E elas podem, quando a família tem essa conversa e tudo, já se começa a passar para esses meninos alguns projetos para testar os meninos, sabe? Sim. Você acha que Mesmo isso é que a importante? percepção deles é completamente diferente, né, Diferente Solé? de quem está ali. Então, você está aí, tá? Você já aqui, geralmente são formados meninos, mas não tem um espaço dentro da estrutura Sim. que a empresa tem. Então, o que, que normalmente está se fazendo? Vão criar projetos. Você cria comitês ligados ao conselho, vão criar um. Como é que a gente vai entrar em energia limpa, por exemplo? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que vai assim? E entrega o projeto para os meninos, se vira. Tá certo? Mas tem algumas coisas que a pandemia também criou essa proximidade maior e esse lance de você estar ali. Mas os meninos precisam mostrar o interesse, né? Ou mostrar o desinteresse, mas independente do que for, eles têm que serem preparados para serem sonistas. Concordo. E isso Porque não vai saber não, nem, né, o voto dele lá na hora, ele não vai saber nem que não, parâmetros, nem ele que não sabe o que vai premissas. fazer. Até porque, né, vamos combinar, quando você monta um conselho, você monta um conselho para ser um colegiado, imaginando que todo mundo que está ali está pensando naquilo que é melhor para a Para o empresa. CNPJ. Aham. Então, normalmente, tudo que acontece na empresa, né, a gente espera que seja de consenso, que todo mundo que esteja sendo direcionado na empresa, que é a função de um conselho, direcionar estrategicamente a empresa, que além de saber o que esteja fazendo, que esteja todo mundo consenso. Você só vai para a votação quando tem problema. Aí sim, não pode perder um tempo de um plano de investimento, alguma coisa, né? Que está ali passando a oportunidade, que a cavalo está passando arriado, você só vai ali quando você tem um pensamento. Mas se faz uma estrutura de governança para é, uma tomada de decisão mais eficiente. Né? Tem um case, né, de uma empresa nossa aqui em Minas, né, que é uma empresa de engenharia, de uma das coisas, o dono, né, 63% do patrimônio da empresa é dele. E ele pensou que não tem sucessor, né? E ele montou o conselho e fez. Estou falando isso que é case, inclusive, lá do IBGC, né? E ele, num dos depoimentos que ele falou assim: olha, nos últimos anos, todas as opções que eu levei, as minhas ideias que eu levei para o conselho, né? Elas foram eliminadas. Aí a gente perguntou, pô, você com 63, você manda na empresa, né? Você não faz valer os seus 63, assim de forma? Eu falei assim, não. A partir do momento que eu criei um conselho para uma melhor tomada de decisão, para pensar na minha empresa, eu estou ali, a empresa não está à deriva, porque eu estou ali. E eu entro com a ideia, eu tenho toda a liberdade para entrar e tudo. E se eles me arrebentam numa análise ou numa discussão ali, eu tenho que ficar quieto, porque eles estão cuidando do meu patrimônio, mas eu estou ali vigiando. Sim. Então, eu não estou É um olhar deixando de fazer diferente, conselho. né, Solé? Você É uma ter também a maturidade. humildade de falar assim, às vezes a pessoa está olhando de E uma por forma quê? diferente que eu não estou vendo. Também, então ele abre e fala assim, não, então tá. Então, o conselho decidiu, eu não faço. Tá claro? Então, é o processo de maturidade dos caras, né? Que a gente vê. E funciona. Então, agora, não tem o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Isso que a gente, cada família vai ter que enfrentar os seus próprios esqueletos, as suas próprias, né? Os seus próprios traumas. Vai buscar uma forma de lidar com isso, mas é ela lidando com ela mesma, né? As coisas vão acontecendo do jeito dele. Quando o fundador ele pega o, o, o desafio na própria mão, as coisas saem exatamente como ele quer que saia, no ritmo dele, do jeito dele. E Só que vai sair perpetua assim. depois, né, E né, que Solé? perfeito. E como ele formaliza tudo, ele vai ter a garantia de que as coisas têm, dentro da visão que ele tem quando ele faz aqui, que geralmente é melhor, porque os caras têm um faro fantástico, a gente Incrível. não tem, é um negócio. Não tem que explicar, porque é faro mesmo, é competência de dono mesmo, por isso que são donos, né? Por isso que arriscam assim, né? Eles conseguem transferir boa parte disso para as coisas que ele estruturou, chamando atenção ali para
claro que é importante que seja, né? Então, é um momento que é muito difícil, muito delicado, mas é essencial. Porque sem acordo de acionista, sem protocolo familiar, a chance de uma empresa passar pelos desafios que tem e para harmonizar os próprios interesses da família dentro do próprio negócio é N mais um. E o negócio não dá conta se ele não estiver bem estruturado, por melhor que ele esteja. E assim, as chances de não obter o sucesso esperado e É isso, daquela família, né? 5% só chega na terceira geração, ou seja, chega na sociedade 5% de 100 que nasceram e bem nascidas. 75 morre quando os herdeiros assumem, porque não estão bem preparados ou não fizeram essa passagem de uma forma coisa, e apenas 5% chega na terceira geração. Ou seja, morreu, né? Agora, as que conseguem fazer isso, começam à medida da devolução, começa com o conselho de herdeiro, depois com o conselho de família e tudo, e vai estruturando devagarzinho. E nada também é toque de caixa. Solé, tem uma pergunta para você. Ah, vamos lá, qual é? Professora, Eu ser professora. mas Fala. as novas gerações devem adaptar a cultura do fundador? Neste caso, que o fundador aceita apanhar, não seria uma não qualificação na sucessão? Vamos lá. É herdeiro, papai está vivo. O que a gente precisa entender é que a canetada é dele. Ponto. Nós vamos tentar buscar ali. Ele tem que aceitar, ele tem que estar ali. Ou você tem que ir criando ali a forma do melhor ponto. Ele está no comando e a gente tem que estar ali. Brigar com o pai não é uma boa estratégia. Sim. Não é mesmo. Então, você sempre pode deixar para amanhã, para o joguinho de tênis no final de semana, algumas coisas que a gente vai encaixando. Você conhece o pai que tem. E ele também conhece o filho que tem. E muitas vezes, numa brincadeira, ele está te testando ali várias vezes, né? Principalmente como tem. Então, a gente tem que saber. Primeiro é o interesse. Pai, quando vê filho interessado no negócio, o olho brilha. Ele pode até não demonstrar. Mas você tem que mostrar, pelo menos, que você tem interesse de ficar. Que você tem interessante, que você está ali perguntando. Quantos foram, né? Como é que foi? Se você não está no comando ali, se você não está no dia a dia de empresa, qual foi a última pergunta que você fez para o seu pai? Quando foi? De como é que está a empresa? Se está precisando? Para onde está indo? Como é que está essa conversa? Porque o interesse do filho no negócio da empresa é uma das coisas mais importantes e mais difíceis. Porque filho acha que é do pai, que é aquilo ali, e que ele, às vezes, nem consegue entender a importância do legado que está recebendo. Porque dei grátis. A turma vê. Essa geração, vocês dessa geração, vocês foram criados assim, geralmente mãe trabalhando, alguma coisa, vocês começam, não sei se vocês já nasceram na aula de natação, na aula de inglês, com judô, com não sei o quê, com balé. Nem tempo vocês quererem alguma coisa estiverem, então vem tudo pronto. E a empresa vai vir pronta também. É uma geração diferente. E aí, não está acostumada a muito conflito também. E com o papai o conflito é grande. Porque ele sabe fazer. Você pode ter cheiro, você pode até interesse em fazer, mas como fazer você não sabe. Você tem faro, né? Você tem pedigree, você tem toda uma coisa, mas o faro, o startup, como fazer, não. Aí a gente tem que abaixar a cabeça para poder ver aonde a gente pode atuar, sabe? É uma conquista diária com pai e mãe. E o mais importante que eu acho que faz a diferença, é quando os pais percebem o interesse legítimo do filho no negócio que tem. Isso aí, os olhares brilham assim. E aí, cara, é saber chegar. O que não vale é papai começando a ficar doente, cansado e tudo, ou por algum motivo, a gente bater de frente, porque é complicado. E tem muito filho que assim, se tiver que brigar com o papai, eu saio fora. Eu vou criar uma outra coisinha para chegar o momento para mim poder fazer. Né? Então, as histórias são ele mais uma. O que eu posso dizer é que cada família vai descobrir a sua forma
pessoal da família de lidar com essas coisas, se ela quiser fazer. Se quiser, é isso que eu ia te falar. Se Eu quiser fazer. conheço alguns casos que já aconteceu da família, um filho sai, o outro assume, depois o pai é colocado de lado e o filho faz a salada que tem. Então, por quê? Por causa da falta mesmo do planejamento sucessório, né? Dessa, Não, e adorei outra essa coisa, né? estrutura Como é que eu familiar. mostro? Como é que eu mostro meu pai que eu tenho ali um interesse? Eu falo, não vai, eu quero capacitação nisso. Olha, tem um negócio que tem tudo a ver com a empresa que eu posso fazer um curso de especialização nisso. Você vai mostrar que você está ligado com uma empresa e mostrando interesse ali. Agora, se você não tem espaço no momento, vai se capacitar para ter. Uhum. Vai se capacitar. Surpreenda no interesse naquilo que é importante para a empresa. E olha, quando o filho pede uma coisa que mexe para capacitação, eu nunca vi. Tem mãe que faz o vira-noite para poder pagar uma capacitação, quando percebe que tem isso. Porque é filho querendo, a gente não tem. Como é que a Não gente fala? é de esforço, né, Não né? tem, não tem esforço que é medido por conta disso aqui. Né? Então a gente tem que entender também. Tem que mostrar um interesse. Porque também, se não mostrar e for uma coisa inerte, a preocupação e a decisão do pai é como é que eu vou garantir a próxima geração. Porque a preocupação de uma família, essa geração para a família já existe, já está todo mundo comendo, já está todo mundo recebendo lá suas coisas, dependendo do que quer, já tem um jeitão dela. O problema de um fundador é a próxima geração. Como é que vai garantir, através desse negócio, a sobrevivência da outra? Eu tenho que preparar tudo, minha gente. É óbvio, mas é um óbvio muito pesado. A questão, né, Solé, igual o Júnior tá nem sempre todos os herdeiros vão ter características para o negócio. E aí, às vezes, fica numa questão de vaidade, né? Ou de querer de poder. E aí, gente, tem que ter um olhar para o núcleo da família e para o CNPJ. Porque ali são muitas São vidas muitas envolvidas. Por vidas, uma vaidade, ou entendeu? exatamente. São Por pessoas uma humanas, questão né? de pirraia, de achar assim, não. Porque, né, Nossa, igual a Sônia costuma mesmo. dizer, é uma cadeira, tem 5 para uma cadeira, os outros 4 também pode ser Sim, se entender que são competentes. Mas não é sim. assim que funciona. Não é Tem que assim. pensar no núcleo Porque é, familiar né? e no CNPJ. E a empresa, ela precisa de competências específicas no ciclo de vida dela. Às vezes você não está preparado para isso, você se prepara para o próximo ciclo, e assim Sim, vai. Mas isso tem que ser conversado, né? é o que nós Agora, eu quero saber falamos aqui agora, né? A gente tem vários modelos no modelo. mercado. Então, Não tem o como você herdeiro fazer. fica 2 anos, o outro fica outro, mais 2. Ah, tem um que sumiu, mas não está sendo competente o suficiente, não está trazendo resultado suficiente. A família pode ir lá e É trocar. isso. Não é Vamos, assim. O é, problema é que não pode virar um balaio de gato, todo mundo querer e achar que todo mundo que tem tem que competência ser. que não tem, Não e não tem. é. E o que a gente vê muito é a falta de interesse das pessoas em se capacitarem. Ah, não, eu quero. Uhum. Agora todos querem uma diretoria, por exemplo, mas não tem noção do que é uma diretoria executiva, né? Então, acho que as coisas, quando existe a capacitação real, séria para isso, os meninos começam a entrar na coisa, e quando eles percebem, eles até acham que eles não têm a capacitação necessária para segurar. Então, vão para o conselho para a gente ver, mas eu sei cobrar, né? Eu só queria fazer uma pergunta aqui, antes da gente continuar, se eu conseguir responder a pergunta do menino que fez. Ali, aquela pergunta. A pessoa que fez a pergunta, eu consegui responder? Está aí ainda? Vamos ver se ele responde a gente aqui, Solé, enquanto nós vamos continuar. Isso, é porque é o momento ali, porque a gente fala, depois a gente começou em outro, Sim. eu não tive a percepção ainda se eu realmente consegui responder a pergunta, né? Mas é um assunto, né? Essa questão, o pré-teste antes de entrar, vamos testar em alguns pré-testes. Estou sim, conseguiu sim. Meu projeto aplicativo foi sobre sucessão. Valeu, querido. Obrigada, tá? A gestão está na mão da segunda geração. E a próxima já vem os netos do fundador. E os netos já estão sendo preparados, se já tiver um, digamos assim,
no conselho de herdeiros e tudo, já fica mais fácil, né? Para a gente ver. Então, é bem essa coisa, né? E aí é processo aí da segunda para a terceira. Se eu já tiver algumas regrinhas que já coloca ordem na segunda geração, na sociedade entre irmãos, para fazer essa regrinha para a terceira geração já Mas fica mais fácil. A primeira regra, a primeira tentativa de definição e é o mais é do complexo. fundador. É. É mais punk, como diz o tudo, né? Mas É é o difícil separar. seguinte, Solé, a criação é dele, a fundação é dele, ele que tem que dar o direcionamento. Uhum. Não pode deixar isso na mão de terceiro, de filho, De jeito seja não, quem for, porque ali o Nerce, ele começou tudo nas mãos dele, então o direcionamento tem que ser feito por ele. por ele. Porque quando não é feito também, dá tumulto, perde-se muito dinheiro, Não vai dar não vai dar certo, porque certo. não é legítimo. A legitimidade vem de papai e mamãe gritando que pode, colocando de castigo se necessário for. É simples assim. Sim. E vai fazer. Se não tirou nota boa, fica de castigo. Não ganha um iPhone, não faz isso, não faz aquilo, porque tem regras, né? São coisas ali. Então, a gente precisa encarar essa necessidade, é o que a gente fala ali da preparação. Se não tiver preparação, é venda na certa. É isso aí, Júnior, é venda na certa. É mais fácil vender, vão ficar livres dos problemas, das exigências de saco, porque é mesmo, para fazer. Agora, poxa vida, 25 anos, 30 anos, assim, para uma venda, vender, você vende em 3 meses. É isso que nós fizemos, valeu isso tudo aqui. É isso que eu falo do respeito, gente. Será que não merece um esforço, um desgaste agora, uma catarse agora, estancar tudo isso, para você encarar o que você fez com respeito, o que isso aqui precisa para crescer mais 10, 15, 20 anos? E essa geração que tem essa percepção, ela vai passar por uma série de sacrifícios, né? Qual o melhor momento para iniciar a preparação? Olha, do jeito que as Desde sempre. coisas são, é desde sempre, é desde pequenininho. Os meninos participando das festas da empresa, os meninos, às vezes, passando o dia com a mãe ou com o pai dentro da empresa, porque por algum processo está ali, verificando, né, aquilo ali. É começar de sempre. Agora, E quando você já começa desde o início e envolvendo a família e já fazendo essas premissas, gostei do acordo da família, Solé, como é que protocolo é? familiar, Protocolo protocolo familiar. familiar, Quando ali já começa a criar-se o protocolo familiar, o patriarca e a matriarca, ela diminui o ruído, eles diminuem os problemas, porque eles vão direcionando a família conforme o protocolo que eles estão criando e que eles desejam. Sim. Quando não tem esse protocolo desde o início, é muito conflito, que é o que nós falamos aqui, é muita opinião. Então, enquanto é pai e mãe só, ok. Mas se tem mais 5 filhos, são 7 cabeças pensando diferente E para não, entrar no 7 acordo. cabeças, são 14 pensando, porque cada um vai casar com seus respectivos. Aí vem o 7 um que ninguém aguenta, né, querida? Então, Seu pai fez desde isso. sempre é o ideal, porque né, ali o núcleo, o Nerce, o patriarca e a matriarca vai ditando e vai deixando claro as regras. O problema é que é o que a Solé falou. No Brasil, a gente tem a tendência de deixar aquilo para o último momento. E a pessoa fala assim, não, eu estou vendo e tem que fazer. A minha empresa já tem 25, não interessa, então começa agora. Sentiu a necessidade? Começa agora. Vai sentir o drama agora. Como é que você conversa? Como é que você conversa com o papai? Você já tocou nisso? Você começa o processo, vai puxando a seu favor a conversa e tudo. Mas sempre esteja, puxa, provoca o desconforto, mas esteja 2, 3 passos assim. Porque aí, vem, o que você acha? Como é que faz isso? Nós precisamos fazer isso. O que é isso? Você tem sempre um nível, quem for puxando isso aqui, né? De Tem que ter o próximo preparação. passo, o segundo passo. Porque se você começar a provocar um desconforto no fundador ou na família, e você não tiver as respostas, pelo menos dos próximos passos, você está colocando mais lenha na fogueira e mais Sim. gasolina sem ter competência. Então, até para começar um processo vindo de um herdeiro, isso aqui a gente tem que ir com jeitinho, ir chamando a atenção, mas 2, 3 passos sempre na mão, que você conhece também, encrenca. Você conhece que vai definir.
agora, bobo, agora, subestimar a capacidade de mamãe e de papai, que eles não É estão perca de entendendo, né? tempo. Olha, é o maior erro que vocês possam cometer na sua vida. Subestimar a competência de um fundador para ver. Ele pode ter perdido o gás, ele pode estar ali, mas Faro, cara, ele tem apurado. Eles são de raça, mas é raça mesmo. Você pode ter pedigree, mas Faro, você vai custar a ter igual Ter seu a pai. raça que ele tem, Ele né, pode, Solé? você pode ter pedigree, agora honrar esse pedigree vai te custar muito. E essa humildade a gente tem que ter, gente. Eu observo assim, eu já vi algumas empresas que não teve esse planejamento suficiente. E às vezes eu falo que o ser humano é muito complexo quando você dá poder e dinheiro, Sim. a vaidade em si. E não ter esse preparatório e colocaram-se os pais como se fossem reféns Sim. dos filhos. E as coisas não funcionam dessa maneira, gente. E aí vai tudo por água abaixo, entendeu? A pessoa, você achar que você faz melhor simplesmente porque você estudou, ou porque desenvolveu, ou porque é herdeiro, você está muito enganado. Porque o legado que ele trouxe até aqui foi quem trouxe foi ele. Você não sabe E o nada. esforço foi dele, então vamos entender e tal. Agora, entendeu como o velho fez? Você com a competência das melhores escolas, porque ele, que Não não teve teve. oportunidade de fazer, Às vezes nem teve te deu. É escolaridade. você honrar o legado que recebeu, cara. Vamos fazer Sim. legal. E vou colocar ele na frente, porque aí a gente faz as coisas. A gente está falando aqui como se fosse 2 mais 2 igual a 4. A gente sabe que não é, gente. Mas a gente também tem que chamar atenção por alguns detalhes que são lógicos. Lógicos. Então, pedigree, com certeza vocês têm. Estou falando aqui já para os herdeiros, né? Pedigree Uhum. vocês têm. Mas faro vai demorar muito. E vocês levarem a empresa com o jeitão do pai, com todos os relacionamentos que ele desenvolveu e por isso que a empresa está, você assumir isso, porque uma coisa é conversar com o pai, outra coisa é conversar com o filho, né? Uhum. Vamos ali, que é outra coisa, a Às vezes um filho chega e credibilidade. fala assim, olha aqui o tamanho, olha onde que tá. E acha que já chegou chegando, né, Solé? E Não, na e não é. verdade não chegou chegando nada. Não tem Não. competência, às vezes tem muito diploma e competência não tem nada. Prática zero, porque está Zero. estudando até agora. Cadê a questão da Exatamente. prática? E Um acha que olho porque no trouxe olho. o diploma, tá por cima ali. E não é assim que as coisas funcionam, gente. Não é Verdade. assim. Não é assim. Então, a turma está bem preparada. E essa é grande quando a gente pega empresas familiares, né? Já preparando a segunda ou para a terceira. Os meninos estão muito bem preparados, mas falta o quê, né? Essa humildade de entender que eles podem ter uma competência técnica, mas não tem na prática, e na verdade o dia a dia da empresa é prática, é como você resolve os conflitos. E se você não está conseguindo nem resolver o problema com seu pai, que é Quem dirá com o o pai, CNPJ. imagina com os outros que estão trabalhando aí com você. É complicado. Eu falo Então, o isso é seguinte, que importante. empresário, o cargo do empresário é resolver, gente. Quem tem empresa vai ter problema, vai ter planejamento, tem que resolver problema todo dia, tem que tomar decisão todo dia. Não existe Não é melzinho né, na uma chupeta, solução não. fantástica, não. Não, não é melzinho na chupeta, não. E aí, né, por exemplo, né, vocês aí, as empresas, né, já está no comando, eu estou vendo, Manu, você está aí, a minha turma aí do agro está chegando, prazerão está aí, viu, querida, né? Foi minha aluna também lá em Cuiabá. E aí a gente está conversando bem no comando, né? A gente assumindo, nós mulheres assumindo negócios do marido, ou por perdeu, ou por alguma coisa, como é o meu caso, Manu, e aí uma série que a gente conhece também, né? A dificuldade de nós nessa condição com os nossos próprios herdeiros e tudo, como é que faz, né? E é fazendo, aí a intuição nossa vale muito, né? A gente tem que ter essa intuição de ver a hora que É só entra, vivenciando, né, Solé? vivenciando. E se não deu certo uma vez, se não pegou na veia nisso, vai pegar na veia naquele ali, mas vai. O problema é que a gente tem o dia a dia, né? O dia após dia, para a gente ir tentando a forma correta e tudo, para fazer
ou então a gente chegar à conclusão, né? Negócios, é melhor vender. Mas aí, se for vender, vai vender bem. E aí é outro processo. Nós aqui, quando eu falo em termos de governança, é que a gente tem que montar uma estrutura de governança, fazer os protocolos familiares e tudo, para ficar na família mesmo. Porque crise todo mundo vive, Solé, eu todo mundo aprendo existe. sempre com você. E hoje eu aprendi o protocolo familiar. Gostei do título, gostei da, entendeu? É, Mas porque o protocolo familiar é necessário, gente. E mas principalmente tanto para aquela mulher que está nativa, quanto para a primeira dama, como diz a Solé, porque às vezes cai uma empresa de paraquedas no colo e a pessoa não sabe nem o que fazer. exatamente, E tem que tomar né? decisões, talvez não é nem tomar a frente, né, Solé? Mas tem que tomar decisões importantes pela família e não sabe por onde começar. Exatamente. Então, e tudo quando é mais formalizado, por mais chato que seja, tá definido. Aconteceu alguma coisa com você, os primeiros passos estão definidos. É, o meu pai tem um ditado que ele é assim: eu prefiro ficar vermelho ao entrar do que roxo quando sair. Exatamente. Então é É isso melhor, aí. né? Porque ele vai deixando a situação e ela fica muito complexa. Exatamente. Né? Mais alguma pergunta aí? Não, Solé. E deixa eu te contar, o papo é tão bom que já são 10h10. Nossa, mãe do céu, socorro. Oh, meus queridos, obrigada aí por estarem conosco até aqui. Obrigada, Muito Jaque. obrigada. Nós vamos marcar outra live, porque seu assunto é primordial para as famílias brasileiras, 90%, né? 90% do mercado brasileiro, empresas familiares como a nossa. Então, nós somos importantíssimos. Nós temos assunto demais para tratar aqui para essas empresas familiares, até mesmo para as pessoas começarem a pensar um pouquinho, né, Solé? Porque às Então, vezes vamos pensar, né? é uma Vamos deixar o dever sementinha. de casa, né? Acordo de acionista e protocolo familiar. Vamos ver o que é isso, vamos entender o que é isso para a Adorei o gente poder protocolo fazer. familiar. Tá, Jorge? Um beijo Obrigada, grande, boa Solé. noite Boa para noite, vocês. gente. Tchau, Obrigada a tchau. todos que ficaram aqui. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.